Estamos pensando nessa série de Natal, nessa preparação para Natal, a respeito das promessas que se cumpriram em Jesus. Promessas que foram dadas, promessas que foram lançadas e se cumpriram finalmente. Muitas promessas proferidas, promessas a respeito de um Salvador, promessas a respeito de alguém especial, se cumprindo. Abre comigo em Salmos 89, 3 e 4. Salmos 89, 3 e 4. Fiz aliança com meu eleito, jurando a Davi, meu servo, estabelecerei tua descendência para sempre e firmarei o teu trono de geração em geração. A promessa para o Davi foi lançada falando que sempre terei alguém no trono. Da linha de Davi sempre vai ter um rei. Isso já é uma promessa grande. Uma promessa que quer dizer muito. Se você pensa assim, entre os reinos sempre tem briga. Todo mundo quer o trono, todo mundo quer o poder. Se você conquista o poder, se consegue destronizar alguém, se tira um poder e agora você se torna rei, automaticamente, a linha dele, a família dele acabou. Mas Davi teve a promessa que sempre terá rei. Sempre terá um rei no trono. Baseado nessa promessa, o povo vivia. Muitos anos se passaram. O último rei foi Israel, dividido. Finalmente eles levaram em cativeiro. E quando voltaram, não eram mais livres. Quando retornaram, sempre estavam sob controle dos outros. Os persas, os medos, os sírios, os caldeus, os romanos. Eles estavam sempre embaixo de um jugo. Mesmo assim, Lucas capítulo 2, 22 em diante. Mesmo assim, temos essa história aqui. De igual modo, ao completar-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e a Maria levaram o bebê Jesus até Jerusalém para apresentá-lo a Deus no templo. Assim como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito nascido do sexo masculino deverá ser dedicado ao Senhor. Também um sacrifício deveria ser oferecido, como proclama a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Entre mentes havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem justo e piedoso e que almejava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo lhe havia revelado que não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. Movido pelo Espírito Santo, ele dirigiu-se ao templo. Assim que os pais trouxeram o menino Jesus para realizar com ele o ritual da consagração exigido pela tradição da lei, Simeão o tomou em seus braços, louvou a Deus, exclamando: ó soberano, como prometeste, podes agora despedir em paz o teu servo. Porquanto os meus olhos já contemplaram a tua salvação, a qual preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com a proclamação feita a respeito dele. Então Simeão os abençoou e revelou a Maria, mãe de Jesus: eis que este menino está destinado a ser o responsável pela queda e pelo soerguimento de multidões em Israel, e a ser um sinal de contradição, de maneira que a intimidade dos pensamentos de muitos corações será revelada. Quanto a ti, todavia, uma espada traspassará a tua alma. Estava também presente a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era uma senhora de idade avançada, tinha vivido com seu marido durante 7 anos depois de se casar.
e desde então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Jamais deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Havendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus, proclamava acerca do bebê Jesus para todos os que anelavam pela redenção de Jerusalém. As promessas de Deus não falham. O que Deus prometeu vai se cumprir. O que Deus disse é dito, é lei. Não tem como voltar. Ele não é homem para mentir. Ele não profere alguma coisa e depois se arrepende e muda tudo. Ele disse, e será. Se Deus disse que vai ser assim, assim será. Nós não precisamos duvidar daquilo que Ele disse. Toda palavra que Ele proferiu vai se cumprir. Nós podemos ficar tranquilos, se Deus disse, então foi falado. A palavra de Deus é assim. Em 2 Samuel, capítulo 7, nós temos a promessa que estava de pé. A promessa que foi feita a Davi. Nesse capítulo eu vou só passar rapidinho por cima, vocês podem ler em casa depois. Aqui Davi está conversando com Deus a respeito de uma casa. Davi fala, olha, eu vivo numa casa construída e Deus numa tenda. Não é justo. Quero fazer uma casa. Natan fala para ele, então faz conforme o teu coração manda. Yahvé, Deus está contigo. Aí Deus se comunica com ele e fala, olha, eu nunca pedi para você me fazer uma casa assim. Não é isso que eu sou acostumado. Eu cuidei de você. Mas eu estou vendo o teu coração. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou cuidar de você, da sua linhagem eternamente. Para sempre vai ter descendente seu reinando. Para sempre. Davi ora, fala com Deus e fala, olha, tudo que o Senhor disse vem de ti, eu não pedi isso. Tudo que o Senhor disse é algo que o Senhor quer fazer. Algo que está no seu coração. Mas eu te adoro por isso. Eu te louvo. Tu és bom. Se tu queres fazer assim, amém, seja feito. Você pode abençoar a minha geração e as gerações vindouras. Você pode. Abençoe a casa do teu servo, para que ele permaneça eternamente na tua presença. Porque és tu, Senhor meu Deus, que tens falado, e por intermédio da tua bênção, que a casa do teu servo será bem-aventurado por todo sempre. Deus disse. Deus decidiu abençoar toda a linha. Agora temos Roma cuidando de Israel. Deus, aonde está a promessa? O Senhor nos disse que vai cuidar de nós. Sim, sim. Calma, estou preparando. E de repente, se vê uma promessa atrás da outra se cumprindo. Nasce um menino em Belém, que foi avisado. Um homem onde as multidões clamam, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E onde a sentença final foi pregado numa madeira, rei dos judeus. Se cumprindo em Cristo tudo que foi dito antes. O rei eterno que veio para governar. Mas ele não veio como um governo físico, sentado num trono, com uma coroa de ouro, mandando enquanto há forças. Nós acompanhávamos agora, não sei qual próximo você andava com essas notícias, da rainha que estava reinando, a eterna rainha, né, com o eterno príncipe ao lado. Mas mesmo assim, chegou numa idade que precisava partir. Não era eterna,
E a forma dela de reinar se estendia ao reino dela. As decisões dela não afetaram muito a minha vida, não. Porque não estou embaixo do governo dela. Mas esse rei que veio, ele tem um reino que não se limita a um espaço físico. Ele tem um governo que não se limita a um tempo. Ele não tem um governo que é somente para um grupo que pode ou deve fazer parte do reino dele. Está aberto a todos. Um rei com liderança divina. Um rei com toda a sabedoria. Um rei que entende as coisas. Você não precisa duvidar da sabedoria. Chegaram e perguntaram a ele: devemos pagar impostos a Roma? Se ele fala sim, está a favor de Roma. Se ele fala não, você põe a autoridade. Agora pegamos ele, né? Me dá uma moeda. O que tem nessa moeda? De que imagem tem? A imagem do César. Então dá para César o que é dele, mas dá a Deus o que é dele. Quem tem a imagem de Deus? Quem foi criado à imagem e semelhança de Deus? Você. Você não pertence a César. Você pertence a Deus. Você foi criado com a imagem e a semelhança de Deus. Nós devemos sim nos submeter a autoridades. Imposto, passa. É só dinheiro. Mas a sua vida é de Deus. A vida do teu vizinho é de Deus. A vida dos teus filhos é de Deus. A vida do pior que você pode imaginar também deve ser dedicado a Deus. Aí trouxeram aquela mulher pega em adultério. A lei manda que tem que ser morta, apedrejada. O que tu nos diz? E um rei com toda a sabedoria olhou para eles e disse: quem não tiver pecado, joga a primeira pedra. O povo, admirado, tem a declaração falando: esse ensina com autoridade, não como os fariseus. Esse tem poder. Esse é um rei sábio, que quando ele fala, aí tem poder. Um rei de misericórdia. Eu sei que misericórdia muitas vezes foi interpretado como fraqueza. O rei que é misericordioso é um rei fraco, porque um rei forte, ele dá sentenças. O povo é esperando o grande líder dar o sinal positivo ou negativo. Eles muitas vezes queriam que ele com bravura mostrasse que é o fim. Um rei poderoso. Esse rei estava vestido de misericórdia. Chega aquela mulher da Fenícia e fala: pede um favor, me ajuda. Ele fala: não é certo tirar o pão dos filhos e dar para cachorros. Ela fala: sim, concordo, te dou razão. Você está certo, mas migalhas caem para o chão. Suficiente para mim. E um rei de misericórdia abençoa essa mulher estrangeira que nem fez parte do povo de Israel. Outro homem sentado lá à beira da rua, gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um homem rejeitado, nem nome tinha. A Bíblia fala, sentado lá, o cego, Bartimeu, filho de Timeu. Bar quer dizer filho. O nome dele era filho de Timeu. Cara sem nome. Quem importa com aquele mendigo? Quem quer aquele perto? E foram lá e falaram: fica quieto. Você me incômodo. E o rei da misericórdia parou e chamou o Zé Ninguém para falar: o que você quer que te faça? Pode fazer um desejo. Um rei que tinha um nome, Emanuel, Deus conosco. Apocalipse 21, versículo 3. Em Apocalipse 21, versículo 3, nós temos a descrição daquilo que vai vir ainda.
Eu vi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão seu povo e o próprio Deus viverá com eles e será seu Deus. Qual rei vive no meio das barraquinhas do seu povo? Qual rei senta na mesa de uma pessoa simples para jantar? Qual rei anda disfarçado no meio do povo igual a eles? Nosso rei. Nosso rei, ele mora na minha casa. Que nem minha é. E que é simples. Mas ele disse que quer viver conosco. Estou convosco, ele disse. Aquele que abrir a porta e abrir para mim e me convidar, lá vou entrar. Em Deus, em Jesus, nós temos um Deus que anda com a gente. Eu não sei se preciso fundamentar mais, biblicamente falando, que as promessas de Deus se cumpram. Eu não sei se alguém está com dúvida ainda a respeito disso. Que as promessas proferidas se cumpram. Aqueles que foram falados a respeito de Jesus, e nós temos muitos, nós temos na Bíblia muitas promessas, apontando, falando que vai ser assim. Que isso vai acontecer, que isso e aquilo, e tudo se cumpriu. Não temos dúvidas a respeito daquilo que Deus disse que se cumpre. Só que não quero fechar aqui ainda. Existem ainda promessas que estão de pé, que ainda não se cumpriram. Joel 2, 28 a 32. Joel, capítulo 2, 28 a 32. Então, depois desses eventos, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos e os jovens ganharão visões. Inclusive sobre os escravos e serviçais da época, derramarei do meu espírito naqueles dias. E farei com que ocorram eventos espantosos. No céu e na terra, sangue, fogo, grandes nuvens de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grandioso e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome de Yahvé será salvo. Pois de acordo com a promessa do Eterno no Monte Sião e em Jerusalém, haverá salvação para os sobreviventes, para todos aqueles a quem o Senhor chamar. Há salvação. Eu vou derramar meu espírito sobre aquele que invocar meu nome. Está de pé. Eu não sei se você já foi até a cruz. Não sei se você já convidou Ele a cuidar da sua vida, de transformar você, de fazer você filho. Ele disse, todo aquele que ou aceitar, que o receber, Ele deu o direito de ser chamado filho de Deus. Se você quer ser parte da família de Deus, só aí está Ele. Abrir teu coração a aceitar, porque Ele prometeu que vai derramar seu Espírito sobre aqueles que invocam o nome do Senhor. É para você essa promessa. Você pode pedir, Ele vai derramar, só pedir, e você recebe. Tem outra promessa em 2 Crônicas 7. 2 Crônicas 7. Do 12 a 22. Então aconteceu que o Senhor apareceu a Salomão durante a noite e ele declarou, eis que ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como casa de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não derrame a chuva, ou ainda se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar praga sobre minha própria gente, e se este meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei. Perdoarei o seu pecado e seus erros, e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão observando, e os meus ouvidos atentos às orações que serão realizadas neste lugar. Escolhi, pois, e consagrei essa casa, para que o meu nome habite nele para sempre, e os meus olhos e o meu coração estejam perpetuamente apegados a ele. Quanto a ti, se caminhares diante de mim, como fez Davi, teu pai,
Se agires conforme tudo quanto te ordeno, e se obedeceres aos meus mandamentos e às minhas normas, então consolidarei teu trono real, do mesmo modo como me comprometi com teu pai Davi, quando afirmei, jamais te faltará descendência, um filho teu que governe Israel. Entretanto, se vos desviardes e abandonardes os meus estatutos e as minhas orientações que vos entreguei e passardes a reverenciar e cultuar outros deuses para os adorardes, então vos expulsarei da minha terra que vos outorguei e lançarei da minha presença essa casa que consagrei ao meu nome. Reduzirei este templo à condição de objeto de zombaria entre todos os povos. Assim todos que passaram por essa casa agora imponente e majestosa ficarão perplexos e assustados se questionarão: por que Yahvé tratou com tamanha severidade este país e este templo? E a explicação que se ouvirá será: porque desprezaram Yahvé, o Senhor, Deus dos seus antepassados, que os libertou do Egito, e se apegaram a outras divindades, adorando-o e oferecendo-lhes culto. Por isso ele trouxe sobre eles toda essa desgraça. Nós temos uma promessa dupla. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se afasta dos seus maus caminhos, se eles fizeram isso, eu os ouvirei, eu os curarei, eu os perdoarei. Se meu povo viver assim, eu me comprometo em cuidar deles, perdoando e sarando. Mas, ele continua, se me abandonam, se desviar, abandonar, reverenciar, cultuar outros deuses, eu os expulsarei, lançarei da minha presença e os fará motivo de zombaria. A promessa está de pé. Se nós ouvimos, nos humilhamos, se nós vivemos conforme o padrão dele, buscando ele, nos afastando dos maus caminhos, ele vai nos perdoar e sarar. Mas se não, a promessa está de pé. Nós vamos nos tornar motivo de zombaria. Essas promessas ainda estão de pé. Me resta uma outra pergunta. O que fazer enquanto espera? O que fazer enquanto esperamos? As promessas vão se cumprir. Deus disse e vai acontecer. E eu? O que fazemos enquanto esperamos? Mateus capítulo 21 relata uma história que Jesus conta para os fariseus. Mateus 21, de 33, 46, só vou contando ela. Ele fala, tem um homem que tem uma vinha grande. Ele precisava viajar para o exterior por um bom tempo. Ele confia a sua vinha a pessoas que alugaram a vinha e pediu dessas pessoas o aluguel. Este povo que cuidava dessa vinha se recusava em pagar os seus aluguéis. Então ele manda um servo para cobrar o aluguel. Eles pegam o servo e matam ele. Manda outros servos, matam todos. Ele fala, eu vou mandar meu filho. Meu filho, eles vão ouvir. Ele enviou seu filho. Chegando, os que alugaram a vinha disseram, olha lá, chegando o filho, vamos matar ele. Assim não tem mais herdeiro e tudo fica para nós. E mataram o filho. Ele perguntou, o que vocês acham que esse dono vai fazer quando ele retornar? O que vocês acham? Tratar com severidade, de uma forma dura e muito forte, vai tratar essas pessoas. Quando Jesus conta isso, os fariseus se identificaram, eles sabiam o que ele estava esperando. Sabia que foi confiado a eles um ministério. Proclamar entre as nações a grandeza de um Deus. Simeão e Ana sabiam o que precisavam fazer enquanto estavam esperando.
diariamente estava no templo louvando a Deus, com jejum e oração. Gente, louvor é uma arma, não apontado para o outro, contra o inimigo. Nós temos relatos na Bíblia que foi ganho uma vitória só com louvor. Nós temos relatos na Bíblia que cada vez que um espírito mau se apoderava do rei, um homem que louvava a Deus conseguia mudar tudo. Nós temos os relatos que quando as trevas estavam lá de noite, de repente o céu se tornou luz, porque um coral dos anjos veio cantar. Nós temos na Bíblia muitos relatos do louvor, do poder. Nós fomos criados para adorar e para louvar a Deus. Enquanto nos esperamos, devemos ser como Simeão e Ana, diariamente aqui no templo. Bom, nem todos têm o privilégio como nós, né, de estar diariamente aqui trabalhando, mas que nossa vida seja um culto, um louvor a Deus. Em Mateus 28, os últimos 2 versículos, com isso também quero fechar a mensagem. Mateus 28, 19 e 20. Eu acho que nem precisamos ler, vocês devem saber de cor. Mesmo assim, seja tudo quanto você tem ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Qual que é a tua tarefa? A vinha foi confiada enquanto o dono está no exterior. Ele volta. Qual que é a tua tarefa? Ide fazer discípulos, batizando-os, ensinando-os. Ele vai chegar com a cobrança, porque Ele espere que nós apresentamos a Ele discípulos. Estamos esperando a vinda de Jesus, Ele vai voltar, Ele prometeu, e todas as promessas se cumpriram. Todas as promessas se cumpriram. Aqueles que ainda não se cumpriram, vão se cumprir. Ele disse que Ele voltará. Prepare-se. Enquanto espera, o que fazer? Servir. Servir. Servir a um Deus que se tornou ser humano, Rei eterno, que governa sobre nós. A autoridade é dele, a ordem vem dele, e ele disse: ide, fazer discípulos. Leva pessoas até a cruz. Ele é Rei. Nós falamos: sim, Senhor. Nós falamos: somente seja feito a sua vontade na terra como que ela é feita no céu. Eu digo sim e amém. Eu vou te seguir. Eu vou fazer a tua vontade. Nós fomos criados para engrandecer o Rei dos Reis, para sempre. Toma esse propósito. Vive isso. Deus falou: e assim eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Amém?